Essa daqui é uma das coisas mais tocantes e chocantes que eu assisti nos últimos dias. E fala sobre toda a pressão que o mundo coloca sobre nós e como que esse sistema que hoje existe no mundo acadêmico, no mercado de trabalho, às vezes faz com que nós duvidemos do nosso próprio potencial. Dá uma olhada nisso aqui. Meu nome é Isabela, eu era uma criança prodígio e eu falhei na vida adulta. Eu já falei em outros vídeos sobre o fato de que eu recebi o rótulo de altas habilidades quando eu tinha aproximadamente uns 8, 9 anos, após algumas sessões com uma neuropsicóloga. Eu tinha um QI alto, eu tinha um monte de outras características específicas que me levaram a esse rótulo. E como criança com altas habilidades, eu tinha muita facilidade nas coisas que me interessavam. Olha que interessante, aqui já está a primeira chave, né? Eu tinha muita facilidade nas coisas que me interessavam, né? Me lembrou até o vídeo de uma menininha que ela vai chutar a bola, né, no campinho de futebol, ela chuta tudo errado, né? Aí depois ela volta e dá umas 3 cambalhotas. Poxa, a habilidade dela não está em chutar a bola, a habilidade dela está em fazer cambalhotas. É que às vezes você está sendo avaliado por uma habilidade que não é a que você tem. E a habilidade que você tem às vezes não está sendo valorizada. Eu me dava muito mal com as crianças da minha idade, eu me dava muito bem com adultos. Tirava notas boas, escrevia poesia, estava aprendendo a tocar um instrumento, aprendia linguagens facilmente. E claro que tudo isso veio também com uma boa parte de privilégio socioeconômico. Eu estudava numa escola de interior, numa cidade pequena, e eventualmente eu decidi me mudar para estudar no ensino médio numa cidade maior. Porque na cidade que eu estudava a gente nem tinha muita ideia do que era vestibular. Foi aí que eu comecei a perceber que eu ia falhar muito. Estando em um colégio feito para vestibular, meio que não importa o que você é bom ou o que você... Então olha, ela saiu de um sistema onde as habilidades dela eram valorizadas e ela foi para um lugar, para uma escola onde ela tinha que se encaixar dentro de um sistema, que é aquela máquina de moer estudantes para fazer o Enem, para prestar o vestibular. E ali você tem que se encaixar no sistema. Meio que não importa muito o que você sabe fazer ou no que você é bom. Se você não não tirar as melhores notas em geografia, em física, em química, em história, em português, em matemática, não importa, você não vai conseguir realizar o seu sonho. Então, não interessa se você é bom em história. Se você, na prova, também não for bem em matemática, o quanto você é bom em história não importa. Eu não estou aqui discutindo se é justo, se não é justo, se deveria ser diferente para cada... Eu não tenho condição técnica para discutir isso. Eu deixo isso com os pedagogos. Eu estou aqui só dando a minha opinião de vida, tá? Em que, para mim, esse é um sistema em que você força todos os jovens a se encaixarem em um modelo que muitas vezes não privilegia as verdadeiras habilidades daquela pessoa. E pelo contrário, além de não privilegiar, ainda mata as habilidades, mata a autoestima, mata os sonhos e as esperanças. Tem interesse. Você tem que se adequar a um padrão específico de ensino, porque senão você não serve. No primeiro e no segundo ano eu tinha prova todos os sábados de manhã, e no terceiro ano eu tinha aula no sábado de manhã e prova à tarde, e vários simulados nos domingos. Isso toda semana. Nesse modelo de ensino eu fracassei tanto que, assim, eu sou formada em História e eu fiquei de recuperação em História no Olha que loucura! segundo ano do ensino médio. A pessoa que tinha facilidade em escrever não estava conseguindo entregar as redações em dia. A pessoa que adorava literatura não estava conseguindo prestar atenção na aula. E nos poucos momentos que eu conseguia fazer parte das coisas que realmente me interessavam, me ridicularizavam, porque aquele não era o espaço certo para fazer esse tipo de coisa. Tá vendo? Aquilo no qual ela era boa não era valorizado. Às vezes ela se sentia até um pouco ridicularizada, né? Então, talvez você também se sinta um pouquinho assim, né? Talvez você está tentando se encaixar em um modelo que não é para você. É um modelo que não te quer. É um modelo que não quer as suas habilidades. É um modelo que só quer que você aprenda a replicar e dar as respostas que são as respostas certas. As respostas que você precisa dar para ganhar uma certa nota, para entrar
para uma certa escola, para um certo curso. Na minha opinião, é um sistema que até é meio cruel, né? Infelizmente. Quando eu fui para a universidade, eu achei que eu ia surtar. E eu surtei. O meio acadêmico mata os sonhos das pessoas. Forte isso, né? Uma coisa comum em altas habilidades é você ser bom em coisas complexas e ruim em coisas simples. Eu sou muito boa em encontrar situações problema, mas eu não sou boa em fazer um artigo científico, porque eu tenho que seguir uma estrutura. O que não nos contam quando a gente faz uma avaliação de altas habilidades, quando dizem que a gente é um prodígio, quando dizem que a gente é muito bom nas coisas quando a gente é criança, é que o mundo vai existir uma estrutura para as coisas que você faz. Então, que se lasque o meu QI de 127. Se eu não souber escrever um artigo científico seguindo as normas da BNT, eu não sirvo para nada. Cara, isso aqui me tocou assim de uma forma tão profunda, né? Porque quem é cristão, assim como eu, nós acreditamos que o nosso Pai Celestial nos criou com certos dons, com certas habilidades, que nós já trazemos da nossa pré-existência, né? Antes de vir para esse mundo. E eu acredito sim que cada um vem para esse mundo trazendo habilidades lá da sua pré-existência. E que aqui nós vamos passar por experiências onde nós vamos adquirir novas habilidades e desenvolver aquilo que nós já temos, né? Então, para mim, quando você tenta fazer com que as pessoas se encaixem em um modelo específico, meio que você está matando a individualidade das pessoas, sabe? Então, às vezes, desqualificar uma pessoa porque ela não consegue seguir as regras para escrever um artigo científico, não quer dizer que ela não tenha capacidade para contribuir com uma ideia que possa transformar o mundo. Só porque ela não consegue colocar essa ideia dentro de um modelo de um artigo científico. E quantos talentos, quantas mentes geniais provavelmente nós estamos matando porque nós estamos querendo colocar essas pessoas dentro de uma caixinha que elas simplesmente não conseguem entrar. Esse vídeo é mais um desabafo do que qualquer outra coisa. E uma reflexão, talvez. Porque eu sinto que o que aconteceu comigo da infância até agora é eu ser um potencial desperdiçado. É o que eu tô sentindo agora que eu tô fazendo meu projeto de mestrado. Porque eu tenho ideias boas e minha pesquisa é um tema relevante, mas eu não consigo escrever o projeto. Olha aí, é o que eu acabei de falar, Essa menina, provavelmente, ela tem ideias geniais. Ela deve ter insights maravilhosos que vão contribuir enormemente para o estudo da história. Mas a dificuldade dela está em fazer essas ideias caberem dentro da caixinha da ABNT. Acho que o que mais dói é ter acreditado enquanto criança que aquilo servia de alguma coisa. E eu tô consciente de que é uma experiência de privilégio você ter essa decepção com você mesmo. De ao invés de as pessoas falarem que você não merecia nada e que não conseguia nada, as pessoas dizerem o contrário e aí você descobrir que você é mediano. Ou que a sua excepcionalidade não serve de nada se você não souber cumprir com as tarefas básicas. Mas... Cara, olha que loucura isso. Isso também me tocou bastante, né? Você vê como que como que esse sistema tão rígido e tão cruel, né, fez com que ela passasse a duvidar dela mesma, né? Duvidasse da sua capacidade, né? E a frustração que ela sente na vida por passar por essa situação. Imagino que ela deve sentir vergonha, ela deve talvez pensar, poxa, mas como, né? Como que eu, sendo uma criança prodígio e tão inteligente, aqui na academia eu não consigo progredir, tá? Triste isso, né? É um pouco triste saber que existem muitas ideias, muitas coisas boas dentro de mim e eu não vou conseguir executá-las seguindo as regras da academia ou do mundo. Enfim, aquilo que me considerava um prodígio por ter é o motivo de eu estar atolada. Oi, meu nome é Isabela. Eu era uma criança Pois é. Qual que é a minha conclusão sobre isso, né? Eu não tenho a resposta do que seria melhor. Longe de mim, eu não tenho o mínimo conhecimento para discutir as normas, a pedagogia. O que eu sei é o seguinte: se você quer fazer parte de um clube, você precisa seguir as regras do clube. Então, se você quer ser um acadêmico,
você precisa seguir as regras da academia. Isso para mim é óbvio, né? Você tem que se adequar. Mas a minha reflexão é, será que essas regras não estão muito mais tolhindo as ideias do que ajudando essas ideias a se desenvolver? E não é essa a função da academia? Fazer com que as boas ideias se desenvolvam e se transformem em soluções para o mundo, soluções para a sociedade, soluções para a indústria. Não é essa a função da academia, né? E será que essas regras tão rígidas não acabam, às vezes, matando e tolhindo esses talentos, essas pessoas tão talentosas e as boas ideias que elas poderiam, né, trazer e desenvolver? Bom, mas essa é apenas uma reflexão. Eu gostaria de saber, então, qual é a sua opinião sobre isso. Você já se sentiu assim alguma vez? Já sentiu que você tinha uma ideia muito boa, mas não tinha os meios para executá-la, ou não conseguia se encaixar em um modelo pré-determinado para conseguir fazer com que as suas ideias saíssem da sua mente e ganhassem o mundo?